Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nesse início de semana, segunda-feira, iniciando essa semana na presença de Deus, onde nós temos esse tempo de estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje vamos voltar aqui em Gênesis, onde nós paramos, a última vez estudamos o capítulo 48, onde nós vimos ali que Jacó ele adoece e ele abençoa Manassés e Efraim, que eram filhos de José. E a gente vai perceber que o capítulo 48 e o capítulo 49 são os capítulos das bênçãos. Capítulo 49, onde nós vamos adentrar hoje também, nós vamos ver aqui as bênçãos de Jacó para os seus 12 filhos. E antes da gente estudar, convido aos irmãos para a gente tirar esse período de oração. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, obrigado pelo livre acesso que nós temos a Ti também em oração, obrigado pela promessa da presença do Senhor, que o Senhor tenha uma presença constante em nossa vida, obrigado também pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, de todos nós que já recebemos o Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor esteja, Senhor Deus, neste momento, olhando, Senhor Deus, para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando nessas lives e nesses estudos. Esteja abençoando, ajudando eles em suas tribulações, dificuldades que estejam passando, que a presença do Senhor seja sentida na vida deles e que eles possam, ó Deus, nossos irmãos, descansar no consolo do Senhor, independente da dificuldade que estejam passando, seja tribulação, seja doença, enfermidade, lutos em suas vidas. Que o Senhor esteja presente, sempre confortando, e use também, Senhor Deus, a sua palavra para trazer orientação para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui adentrar no capítulo 49 de Gênesis, onde nós vamos ver aqui as bênçãos de Jacó para os seus 12 filhos. São bênçãos proféticas. E ele vai abençoar aqui os seus 12 filhos. Nós vamos analisar as bênçãos para os 12 filhos, dividindo eles pelas mães. Olha só, primeiro nós vamos ver que Jacó vai abençoar os filhos de Lia. Quem são os filhos de Lia? Os filhos de Lia são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Olha só, Lia não era tão amada por Jacó quanto Raquel foi, só que Lia foi grandemente abençoada por Deus e ela deu esses tantos filhos aqui para Jacó. Dentre eles está aqui Judá. E nós temos aqui Judá, lembrando que é da descendência da tribo de Judá que vem o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver essa referência na bênção também sobre a vida de Judá. Então, a primeira bênção que nós vamos analisar é sobre os filhos de Lia. Depois, sobre os filhos de Bila, que são Dan e Naphtali. Depois, os filhos de Zilpa, que são Gade e Azer. E, por último, os filhos de Raquel, que é José e Benjamim. Então, rapidamente, de uma maneira breve, vamos olhar as bênçãos que Jacó concedeu para os seus 12 filhos. Então, primeiro os filhos de Lia, que são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Olha só a bênção e o que Jacó falou sobre Rúben. A primeira bênção aqui descrita em Gênesis capítulo 49, ele diz assim sobre Rúben. Rúben, capítulo 49, versículos 3 e 4, dizem assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. E aqui é uma referência sobre Rúben. Rúben ele tinha tudo na sua vida para ser ali o primeiro, mas por causa do pecado que ele cometeu, subindo na cama de seu pai, tendo relações sexuais ali com uma das mulheres de seu pai, por causa disso ele perdeu a sua bênção. Por causa do pecado, meus irmãos, Rúben ele perdeu a bênção. E uma lição que nós tiramos aqui está bem clara nesse texto. O pecado em nossa vida, o pecado na sua vida, se você tem algum pecado escondido, um pecado não confessado, um pecado guardado em seu coração, que você ainda não tem se arrependido, este pecado faz de você não usufruir as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Nós podemos lembrar em exemplos na Bíblia
de pessoas, por causa dos pecados que elas cometeram, não usufruíram as bênçãos de Deus. Por exemplo, a gente pode lembrar do jovem lá de Corinto, aquele jovem que também cometeu o mesmo pecado parecido ali com Rube, onde subiu no leito do seu pai e ele cometeu ali o pecado da relação sexual. Aquele jovem, por causa desse seu pecado, ele parou, deixou de usufruir a bênção da comunhão com a igreja. Por causa do seu pecado, ele teve que ser disciplinado. Por causa do pecado que ele cometeu, ele perdeu a comunhão com a igreja local por um tempo, até ele passar aquele período de reflexão, se arrepender dos seus erros, e depois, na segunda carta aos Coríntios, nós vemos ali a informação dele retornando novamente. Mas, meus irmãos, o pecado trava a nossa vida e nos impede da gente usufruir bênçãos espirituais. E aqui, falando sobre Rube. Depois, Jacó ele se volta para 2 filhos, que é Simeão e Levi. E olha só o que ele diz sobre esses 2. Diz assim, o versículo 5 ao 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. E aqui nós também vemos Simeão e Levi perdendo bênçãos por causa do pecado da ira. Em um momento de ira em que eles tiveram, porque a sua irmã Diná tinha sido ali abusada sexualmente, eles mataram muitas pessoas em momentos de raiva, em momentos de ira. Olha só, por causa do pecado da ira, Jacó falou que eles seriam espalhados por Israel. E meus irmãos, e é isso que nós vemos na história futura, quando esses homens formaram as tribos de Israel, nós vemos a tribo de Simeão e a tribo de Levi sendo espalhada por Israel. Por exemplo, a tribo de Simeão, ela foi unida com a tribo de Judá. Ela foi assimilada dentro da tribo de Judá. Olha só o que diz Josué, capítulo 19, o versículo 1, mostrando essa realidade, que eles seriam espalhados ali pela terra de Israel. E Simeão, ele foi assimilado junto à tribo de Judá. Diz assim: saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Olha só, a tribo de Simeão. Nesse contexto aqui, eles estavam fazendo a divisão das terras para as 12 tribos de Israel. E a tribo de Simeão, ela foi assimilada dentro da tribo de Judá. Olha só também, Levi. Nós vimos que Levi tinha cometido esse pecado de ira também. E por causa disso, eles foram espalhados também pela nação de Israel. Eles, quando foram receber as terras, eles não receberam a terra da tribo de Levi, mas eles receberam 48 cidades espalhadas pela nação de Israel. E também Josué, capítulo 21, versículo 41, vai nos dizer essa realidade que diz assim: as cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores. Tanto Simeão, que foi assimilada com a tribo de Judá, quanto Levi, que foi espalhada pela nação de Israel, aconteceram isso por causa da ira que eles tiveram. Olha só, pecados, meus irmãos, pode nos impedir da gente usufruir as bênçãos de Deus. E aqui nós temos uma lição sobre a ira. Provérbios, ele vai nos deixar bem claro que a ira causa separação. Uma pessoa irada, ela não deve ter companhia. Provérbios capítulo 22, versículo 24, diz assim para nós sobre a ira. Fala assim: não te associes, olha só, para longe da pessoa irada. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Esta é a maldição que cai sobre a pessoa que é irada. Ela acaba sendo espalhada, ela acaba não tendo alguém para andar junto com ela.
não devemos nos associar com uma pessoa que é irada. E aqui nós vemos esses 3 filhos de Jacó, Rúben, Simeão e Levi, perdendo bênçãos por causa de pecado. Mas continuando ainda aqui sobre os filhos de Lia, nós temos uma outra bênção e Jacó agora vai se voltar para Judá. E olha só o que ele fala sobre Judá, voltando para Gênesis 49, o versículo 8 até o 10 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurvasse e deitasse como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha só que coisas interessantes Jacó está falando sobre Judá. Primeiro, ele mostra o símbolo dessa tribo. O símbolo da tribo de Judá é o leão. E ele fala, Judá é um leão, e como uma leoa ele está se deitando. Este é o símbolo que marcou essa tribo, um leão. E quando, meus irmãos, nós vamos para Apocalipse, nós vamos aprender quem é, na verdade, o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, vai nos trazer essa informação e diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui nós vemos a representação de Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, que tem todo o poder, que venceu a morte. E agora ele tem toda a autoridade também para abrir os selos aqui na história aqui do Apocalipse. Essa promessa também que Jacó fez para Judá, fala que o cetro nunca se arredará de Judá. E aqui está falando sobre o reinado. O reinado pertence à linhagem de Judá. Nós podemos perceber que da linhagem de Judá vieram os vários reis. E Jesus Cristo, ele pertence também ali da linhagem de Judá, e para ele também ele tem o direito de reinar. E é por isso que depois do arrebatamento da igreja e depois da segunda vinda de Cristo aqui na terra, ele reinará com cetro de ferro por 1000 anos aqui na terra, apontando também para essa profecia sobre Jesus Cristo. Outra coisa interessante aqui que o texto ele nos mostra, ele fala assim no finalzinho: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló. Essa palavra Siló, ela significa a quem de direito. E aqui é uma referência também ao Messias, a Jesus Cristo. A ele pertence todo o reino, a ele pertence todo o governo. Siló, a quem de direito, aqui apontando para o Messias. Então, nessa bênção que Jacó ele concedeu para Judá, revelando as coisas que aconteceriam no futuro, ele estava revelando que de Judá vinha o Salvador. E aqui nós temos essa bênção. Mas também ainda temos Zebulon, um dos filhos de Lia. E olha só o que Jacó fala sobre Zebulon no versículo 13. Diz assim: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. E aqui uma bênção que Jacó está concedendo para Zebulon, falando e mostrando que ele teria acesso ao mar. Ele faria ali comércio com as coisas, os navios que atracariam ali no mar. Depois ele se volta para Issacar, que é o último dos filhos aqui de Lia, e o versículo 14 e o 15 diz assim para nós: Issacar é jumento, de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Meus irmãos, e aqui Jacó está mostrando que Issacar ele foi escolhido para ser um povo trabalhador, um povo que ajudaria os seus irmãos. E aqui nós podemos também ver que existe a diversidade ali em Israel. Também assim como existe a diversidade no corpo de Cristo, que é a sua igreja.
Nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram chamados para ensinar. Só que a gente percebe que existe diversidade nos dons que Deus concedeu. Nem todos fazem uma só coisa, porque senão o corpo não andaria. Então nós podemos perceber que Deus ali espalhou os dons para o corpo, para a igreja. Assim como nós vemos que Isacar ele foi escolhido para trabalhar e servir aos seus irmãos. Nem todas as tribos seriam como Judá, que pertenceria ao reino. Mas a gente percebe que Deus ali ele trabalha com a diversidade, unindo dessa maneira as nações, unindo dessa maneira aqui a terra de Israel, a nação de Israel com seus 12 filhos, e dessa maneira ele também uniu a igreja. Com a diversidade, nós temos união no corpo de Cristo. E essas aqui são as bênçãos que foram concedidas para Lia, para os filhos de Lia. Agora vamos ver os filhos de Bila, que são Dan e Naftali. Olha só o que Jacó ele vai falar sobre Dan. Versículo 16 a 18 diz assim: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. E aqui Jacó está mostrando, revelando que para Dan também ali caberia o julgamento, o poder de julgar. E é da tribo de Dan, meus irmãos, que nós podemos lembrar no livro de Juízes, que levantou-se um dos grandes famosos juízes da nação de Israel, Sansão, um homem poderoso, um homem forte, um homem famoso na história da narrativa bíblica. E de Sansão, ele vem da tribo de Dan. Então, Dan era concedida o poder de julgar. E depois ele se volta para Naftali, o último dos filhos de Bila, e diz assim o versículo 21. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Somente isso ele diz sobre Naftali. E aqui ele estava mostrando que Naftali eles seriam um povo livre, um povo abençoado pelo Senhor. E, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que Cristo levou esta liberdade, oferecendo essa liberdade para a tribo de Naftali também. Olha só o que diz Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que Naftali foi prometido para ele também liberdade. E Jesus Cristo apareceu ali naquela tribo, oferecendo para eles a liberdade. Vocês que andam em trevas, agora a luz está resplandecendo aqui. E nós aprendemos que liberdade só existe na pessoa de Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você não está vivendo a verdadeira liberdade. Talvez você viva uma falsa liberdade, uma liberdade que está enganando a você. Talvez é uma liberdade que está, na verdade, te escravizando. Mas em Jesus Cristo você encontra a verdadeira liberdade. Em Cristo Jesus, você sai das trevas e anda para o caminho da luz. E a tribo de Naftali enxergou essa luz quando Jesus Cristo chegou aqui na terra. E aqui nós terminamos essa segunda parte, os filhos de Bila. E olha agora sobre os filhos de Zilpa, que é Gade e Azer. E o que Jacó falou deles? Olha só o que Jacó disse sobre Gade. Versículo 19 diz assim: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. E aqui, meus irmãos, sobre Gade, Jacó está falando que eles seriam grandes guerreiros. E realmente eles foram grandes guerreiros. Olha só, futuramente, o que Moisés ele diz sobre essa tribo, sobre a tribo de Gade. Ele vai comparar a tribo de Gade como um leão que despedaça os povos, despedaça as outras pessoas, porque eles são guerreiros. E diz assim, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 20, Moisés dizendo sobre a tribo de Gade, diz assim: De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar Gade,
o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Olha só, mostrando a ferocidade da tribo de Gade, que eles seriam um povo de guerreiros. Mas Jacó também se voltou para Azer, um outro filho de Zilpa. E olha só o que ele diz sobre Azer. Fala assim, versículo 20. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. E aqui nós temos também uma promessa voltada para essa tribo, que eles seriam um povo ligado à culinária. E olha só também que Moisés ele disse sobre essa tribo, aqui em Deuteronômio, também capítulo 33, no versículo 24, o que ele diz sobre a tribo de Azer. Ele fala assim, de Azer disse, bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Olha só, mostrando que ele abençoaria os seus irmãos também com a culinária, com azeite, com o que era produzido ali nessa tribo, que era produzido na tribo de Azer. Então, mostrando que eles estariam envolvidos também com a culinária. Mais uma última parte que nós vamos ver aqui. Agora nós vamos ver as bênçãos dos filhos de Raquel, que são José e Benjamim. E agora Jacó ele se volta para José, e olha só o que ele diz sobre José. Versículos 22 a 24 diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiro contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos para mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Meus irmãos, e nessa profecia, nessas palavras que Jacó estava falando sobre seu filho José, ele estava apontando para o sofrimento que José ele tinha passado lá no passado. Ele tinha falado sobre o sofrimento que ele passou pelos seus irmãos, que ele tinha sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e foi para o Egito. Mas ele não reagiu contra os seus irmãos. E Deus, o poderoso de Jacó, ele levantou a José e estabeleceu ele firmemente. É interessante notar também como Jacó, ele fala sobre Deus. E aqui ele fala 3 referências de Deus. Ele chama Deus de poderoso de Jacó. Olha só, Deus é todo-poderoso e é o Deus de Jacó, o Deus da nação de Israel. Ele também chama Deus de pastor, mostrando o cuidado que Deus tem pela nação de Israel. E por fim, ele chama Deus de pedra de Israel, aonde as pessoas podem estar firmes somente em Deus. Ele é uma rocha e as pessoas que estão em Deus estão seguras para sempre. E aqui nós temos os dizeres sobre a tribo de José. E por último, agora Jacó ele vai se voltar para Benjamim, o caçula, o último dos seus filhos e o filho também de Raquel. E ele diz assim sobre Benjamim, no versículo 27, diz assim, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Olha só, Benjamim, ele é comparado como um lobo que despedaça. E quando nós vemos, meus irmãos, na tribo de Benjamim, nós podemos ver personagens bíblicos que são ferozes, como um lobo que sai despedaçando. Nós podemos lembrar de Saul. Saul, ele é da tribo de Benjamim, o primeiro rei da nação de Israel. E a gente vê na história dele, ele despedaçando, perseguia Davi, matou vários sacerdotes, profetas de Deus, um homem feroz. Uma outra pessoa também agora no Novo Testamento que nós podemos lembrar, que era feroz e veio da tribo também de Benjamim, foi Saulo de Tarso, aquele homem feroz que perseguia a igreja de Cristo. E ali nós vemos a história de Saulo perseguindo a igreja ali em Atos capítulo 8 e a sua conversão a Cristo em Atos capítulo 9. Olha só também o que Moisés ele diz sobre a tribo de Benjamim. Olha só, Deuteronômio 33, versículo 12. E é interessante notar que aqui no relato de Moisés, ele não vai comparar Benjamim como um lobo feroz. Mas olha só o que ele diz sobre Benjamim nesse texto. Deuteronômio 33, 12 diz assim. De Benjamim disse,
o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. E aqui nós vemos Moisés falando dessa promessa a Benjamim, que ele estaria sempre perto de Deus e Deus cuidando dele constantemente e ele descansaria nos braços do Senhor. Meus irmãos, essa promessa nós podemos também pensar nela. Nós podemos constantemente descansar nos braços do Senhor. Deus está constantemente presente em nossa vida. Independente da tribulação que nós estejamos passando, nós podemos descansar nos braços do Senhor. E Ele estará sempre nos carregando na nossa jornada cristã, sempre descansando no braço do Senhor. Para a gente finalizar aqui o capítulo 49, nós vamos ver aqui sobre a morte de Jacó. E esse capítulo ele termina mostrando a morte desse patriarca, Jacó, ali na presença dos seus 12 filhos. E diz assim o capítulo 49, versículo 33, findando aqui a história de Jacó, seu nome também foi mudado para Israel. Diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. E aqui nós temos o fim da história de Jacó. Vimos um pouco sobre Abraão, vimos também sobre Isaac, e agora a história de Jacó e o seu falecimento aqui. Meus irmãos, Jacó ele também foi chamado de Israel, foi o patriarca da nação de Israel. Através de Jacó, ele teve os seus 12 filhos que formaram as bases para a nação de Israel, que são as 12 tribos de Israel. E olha só o que Moisés ele fala sobre a nação de Israel em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Ele diz assim sobre a nação de Israel: feliz é tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Meus irmãos, quem é feliz como Israel, povo salvo pelo Senhor? Hoje nós olhamos para Israel, nós vemos que hoje essa nação é uma nação triste, não é uma nação feliz, porque eles rejeitaram o Messias, rejeitaram a Jesus Cristo, aquele que veio da linhagem da tribo de Judá. Jesus veio para que era seus, mas os seus não receberam. Por causa disso, Israel deixou de ser feliz. Por causa disso, hoje Israel está abandonado, hoje é uma nação deserta. Por causa disso, Israel é infeliz. Mas nós temos aqui as promessas de Deus, que um dia ele voltará a trabalhar com essa nação. E essa nação que hoje está chorando, um dia soltará sua gargalhada, estará rindo porque novamente eles receberão a Cristo Jesus e reconhecerão Ele como Messias. Eles saberão, este verdadeiramente é o leão da tribo de Judá. E aqui nós aprendemos, verdadeira alegria é somente com Jesus Cristo em nosso coração. Se você ainda não tem Jesus em seu coração, você não tem a verdadeira alegria. Este mundo não te pode te dar alegria. Verdadeira alegria somente com Jesus Cristo em seu coração. Aceite a Jesus e você experimentará esta verdadeira alegria que Ele te dará. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela palavra também de hoje, por Gênesis capítulo 49. Obrigado, Senhor Deus, pela alegria que nós temos por termos Jesus Cristo em nosso coração. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não têm essa verdadeira alegria, que eles possam receber ao Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas e assim usufruir desta verdadeira alegria que somente o Senhor pode dar em seus corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando aos irmãos, abençoando nessa semana, o decorrer dessa semana, a rotina de cada um, e que os irmãos estejam firmes, continuando nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.